Hoje, você irá se emocionar com 5 atores mirins que atuaram em novelas da Globo, mas foram assassinados e partiram cedo demais. Fernando Almeida começou sua carreira cedo, aos 6 anos. Benção, avô. Concluiu o exame, filho? Vem cá, avô. Por que eu sou negro? Você é negro porque seus antepassados vieram da África. Depois brilhou na novela Livre para Voar, em 1984, quando tinha apenas 10 anos. Ele conquistou o público ao lado de Tony Ramos e seguiu na carreira artística, participando de sucessos como Vale Tudo. E o casamento, quando vai ser? O mais depressa possível, é só o tempo de correr nos papéis. Ótimo, então vamos fazer um brinde. Olha aqui a sua taça, por favor. Sim, a Moça e Malhação. Os caras colocaram a arma na minha cabeça. Levaram a grana toda, cara. A grana da Joana? A grana que ela pediu pra depositar no banco. Ah, não! Não acredito nisso, eu não faço nada certo. E agora, cara? O que você vai fazer? Eu não sei, velho. Não sei mesmo. Apesar do talento e da experiência adquirida ao longo dos anos, Fernando começou a perder espaço na televisão nos anos 2000, o que o deixou deprimido e enfrentando dificuldades financeiras. Na madrugada de 4 de abril de 2004, Fernando Almeida, com 29 anos na época, estava em um baile funk no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Segundo relatos, ele teria se envolvido em uma discussão ao interagir com a mulher de um traficante. Assim, ao deixar o baile, ele foi seguido e morto com 2 tiros na nuca enquanto estava em um ponto de ônibus na Avenida Brasil, no bairro de Realengo. Ele ficou desaparecido por 2 dias. A tragédia chocou amigos e familiares quando o corpo foi identificado no IML, e assim souberam da morte. Foram muitas as teorias, mas a investigação apontou 2 homens como os responsáveis. Um deles, conhecido como Peixe, morreu 2 anos depois em uma troca de tiros com a polícia no mesmo bairro em que Fernando perdeu a vida. O Fernando foi morto quando o Samuel tinha 7 anos. O Fernando foi para um churrasco, de lá foram para um baile funk. Aí reza os autos que o Fernando se engraçou com uma menina que era mulher de traficante, lá em Padre Miguel. Esperaram o Fernando ir embora e executaram ele com 3 tiros na nuca. Isso marcou o fim de uma trajetória promissora e trouxe à tona a dura realidade da violência que afeta o Brasil, pois Fernando deixou um filho pequeno, Samuel, fruto do relacionamento com a atriz Antônia Fontinelli. Apesar das dificuldades, ele nunca desistiu da carreira e estava fazendo um curso de iluminação na época, na esperança de conseguir novas oportunidades na TV. Infelizmente, sua história foi interrompida. Talvez você conheça Fernando Ramos da Silva por interpretar Pichote no filme Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, dirigido por Hector Babenco. Esse carro aqui é muito mais legal do que o do Cristão, não é verdade? É, Pichote. Será que o Peladão lá não tá com fome, não? Ai, não sei, Pichote, não me enche o saco. Vai lá ver, vai. Ô! Pô, Lili, o que você tem hoje, hein? O longa-metragem retratou a realidade das crianças e adolescentes marginalizados no Brasil, mostrando a violência e a falta de oportunidades que muitos enfrentavam. Infelizmente, a história de Fernando acabou seguindo um caminho semelhante à de seu personagem. Em 25 de agosto de 1987, aos 19 anos, ele perdeu a vida para policiais militares em Diadema, São Paulo. Segundo a versão da polícia, ele e um amigo estavam assaltando e, ao serem abordados, Fernando fugiu para a comunidade onde morava. Ele correu pelos telhados das casas e tentou se esconder sob a cama na casa de uma amiga, mas foi encontrado pelos policiais. Ali, foi atingido por 8 disparos de calibre 38 e morreu com apenas 19 anos. Desde o início, a versão policial foi contestada por testemunhas e pela própria perícia.
Segundo relatos, Fernando estava desarmado e implorou para não ser morto. A gente ficou sabendo que o Fernando viu mesmo a viatura e correu. Quando correu, ele falou, pichote, né? Então correram atrás. E ele não parou também, né? Aí foi se esconder, aí foi quando pegaram. Os vizinhos escutou ele falando, não me mata. Sem terminar de falar, já foram 8 tiros. O caso levantou suspeitas de que tudo foi premeditado e que, inclusive, a arma que os policiais disseram ter encontrado com ele foi considerada plantada. A morte de Fernando foi um dos casos investigados pelo jornalista Caco Barcelos no livro Rota 66, A História da Polícia que Mata, que denuncia a violência policial contra jovens pobres e periféricos no país. O livro aponta que Fernando não era um criminoso perigoso, como a polícia tentou pintar, mas um jovem que enfrentava dificuldades financeiras e acabou se envolvendo em pequenos delitos, sem nunca ter cometido crimes violentos. A repercussão do caso gerou indignação, mas, como em muitos outros episódios do tipo, a justiça foi branda com os responsáveis. Os 3 policiais envolvidos confessaram ter alterado a cena do crime para justificar a morte e receberem penas reduzidas. Nunca chegaram a cumprir tempo significativo na prisão. Eles só foram demitidos da corporação. Já Fernando deixou uma filha pequena e uma família destruída pela perda. Sua morte se tornou um símbolo do descaso com os jovens das periferias e da brutalidade policial que atinge principalmente pessoas pobres no Brasil. Bruno Moreira entrou para a história da televisão brasileira ainda bebê, quando participou da novela Barriga de Aluguel, exibida entre 1990 e 1991 pela Globo. Qualquer mulher que tenha sofrido problemas de esterilidade, qualquer mulher que tenha percorrido consultórios médicos em busca de um milagre, qualquer mulher que tenha sofrido discriminação, essa que as mulheres estéreis sofrem, sabem o que eu estou sentindo nesse momento. Na trama, escrita por Glória Pérez, que abordava questões polêmicas sobre maternidade e adoção, Bruno interpretou o bebê José Carlos, filho das personagens Clara, Cláudia Abreu e Ana, Cássia Kiss. Mesmo tão pequeno, sua participação teve grande impacto na narrativa da novela, que marcou uma geração de telespectadores. Apesar do início precoce na televisão, Bruno não seguiu carreira artística. Ao longo dos anos, ele optou por uma vida mais discreta, afastando-se dos holofotes. Já adulto, trabalhava como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, levando uma rotina comum. Sua mãe, Liliane Ferreira Leite, sempre relatou com emoção o orgulho que ele sentia por fazer parte de uma produção tão emblemática. No entanto, sua trajetória foi interrompida na noite de 21 de junho de 2022, quando ele tinha 31 anos. Enquanto trabalhava, Bruno foi vítima de um assalto no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o momento em que 2 criminosos, em uma motocicleta, o abordaram para roubar seu carro. Mesmo sem reagir, ele foi atingido por um tiro e não resistiu. Seu veículo, mais tarde, foi encontrado carbonizado na região de Turiaçu, em um caso que chocou amigos, familiares e fãs, que lembravam dele como o icônico bebê da novela. A morte de Bruno causou grande comoção, não apenas entre seus familiares e amigos, mas também entre os fãs de antigamente e colegas de trabalho que lamentaram a perda precoce. Sua morte gerou uma onda de tristeza e indignação em todos que o conheceram e o admiravam. A mãe de Bruno, Liliane, foi uma das primeiras a se pronunciar publicamente sobre o ocorrido. Ela concedeu uma entrevista, na qual desabafou sobre a dor que sente ao perder um filho. Ela relatou a angústia de ter que enfrentar a realidade de que um filho tão jovem, com tanto potencial, foi arrancado de sua vida tão injustamente. A autora Glória Pérez também se manifestou sobre a partida brusca de Bruno.
Ela destacou que o ex-ator não havia reagido ao ataque e ainda assim foi baleado pelos criminosos em uma atitude completamente desproporcional. Outro grande nome da televisão brasileira, o ator Humberto Martins, também expressou seu choque e tristeza diante da morte de Bruno. Humberto, que teve a oportunidade de contracenar com Bruno quando o jovem ainda era bebê, recordou com carinho os momentos que passou ao lado do ator mirim. Ao saber da tragédia, Humberto se mostrou profundamente abalado, não apenas pela perda de um ex-colega de profissão, mas também pela perda de uma pessoa com tanto futuro pela frente. Mais conhecido como John Woo, ou DJ Vange, João Rebelo Fernandes foi um ator e artista que deixou uma marca significativa nas décadas de 80 e 90, especialmente nas novelas brasileiras. Nascido em 1979 no Rio de Janeiro, João iniciou sua carreira muito jovem e se tornou um nome familiar em diversas produções televisivas. Ele ganhou destaque nas novelas da Globo com papéis em Cambalacho, de 1986, Bebê a Bordo, de 1988 e Vamp, de 1991, onde interpretou o personagem Sig, um dos mais marcantes de sua trajetória. Além da televisão, João Rebelo também se aventurou no teatro e no cinema. Em 1997, estrelou o filme Miramar, do diretor Júlio Bressani, uma produção que ajudou a consolidar sua carreira no cenário artístico nacional. É preciso amar, Miramar. O mar. No entanto, com o passar dos anos, ele decidiu se reinventar e no início dos anos 2000, migrou para a cena musical, adotando o nome artístico de John Woo e se tornando DJ. Ele se destacou como diretor de videoclipes, assinando a direção de clipes para grandes nomes da música, como Marcelo D2 em A Procura da Batida Perfeita. Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro. E Ludmilla, com o clipe de Hoje e Te Ensinei Certinho. Te ensinei certinho. Sua competência como diretor de videoclipes lhe rendeu reconhecimento da indústria, sendo indicado ao Prêmio Multishow de Música Brasileira em 2015. Em paralelo à sua carreira como DJ e diretor, João também teve participação na televisão. Ele atuou como diretor do programa Sex Shake, exibido pelo Multishow. Com sua experiência, João ajudou a consolidar o Sex Shake como um dos programas mais comentados da época, reforçando seu profissionalismo na indústria do entretenimento. Mas, infelizmente, sua vida foi tragicamente interrompida em 24 de outubro de 2024, quando João foi morto em Trancoso, na Bahia, onde morava e trabalhava como DJ. Tudo aconteceu quando ele estava em seu carro na Praça da Independência. 2 homens em uma moto se aproximaram e dispararam contra João a queima-roupa antes de fugir do local, sem dar chance de defesa para o artista de 45 anos. A Polícia Civil da Bahia, após investigar o caso, descartou qualquer envolvimento de João com atividades criminosas e confirmou que ele foi morto por engano. 2 suspeitos foram identificados como responsáveis pelo crime e, dias após o ataque, a Justiça determinou a prisão preventiva de 3 homens, com um dos acusados se entregando à polícia. No entanto, os outros 2 suspeitos foram mortos em confrontos com a polícia. O sepultamento de João Rebelo ocorreu no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, no mesmo dia em que se completavam 5 anos da morte de seu tio, o ator e diretor Jorge Fernando, um ícone da televisão brasileira. Astro de Chiquititas, Rafael Henrique Miguel, Paçoca, também era conhecido por seu talento em outros trabalhos na televisão. Caraca, mano, por essa eu não esperava, hein? Mas não é tão simples assim, tá? Ah, não? Primeiro você vai ter que passar pelo ataque das almofadas malditas! Incluindo a novela Pé na Jaca. Pai, aquele orfanato que o senhor sempre falava, serve comida todo dia, né? Calma, calma que a gente vai visitar a vizinha.
Cama de Gato e o especial de fim de ano O Natal do Menino Imperador. Porém, o jovem de apenas 22 anos foi morto em 9 de junho de 2019 junto aos seus pais, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, pelo empresário Paulo Cupertino, pai de sua namorada Isabela Tibixerani Matias. Rafael e seus pais estavam na casa de Isabela, então com 18 anos, no bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo, para uma conversa com os familiares da jovem. Isabela e Rafael estavam em um relacionamento sério, mas o pai dela, Paulo Cupertino, não aceitava o namoro. Falou até um dia pra mim, eu tomaria um tiro por você. Armado, ele se aproximou da casa da família de Isabela e, em plena luz do dia, disparou 13 tiros contra as vítimas. As câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que Cupertino cometeu o crime sem hesitação. O ataque resultou na morte instantânea de Rafael e seus pais, e o caso foi descrito como um ato de vingança pessoal cometido por um pai que não aceitava a relação entre os jovens. Recolhi ele do chão, coloquei no meu colo. Sério? E ele morreu no meu braço. Após o crime, Paulo Cupertino fugiu, desaparecendo completamente. Assim, passou a ser considerado um dos criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Ele se escondeu em várias cidades, tanto dentro do estado de São Paulo quanto em outros estados, como Paraná e Mato Grosso do Sul, onde foi localizado, mas conseguiu escapar mais de uma vez. Em 2020, Paulo Cupertino se tornou o número 1 na lista dos criminosos mais procurados pela Polícia Paulista e Interpol. Durante sua fuga, ele foi ajudado por amigos, alguns dos quais foram posteriormente acusados de colaborar com ele, proporcionando abrigo e ajuda nas tentativas de evitar a prisão. No fim de 2020, Cupertino foi localizado em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, mas novamente conseguiu escapar. Ele ainda passou por outros países, mas no fim de 2020, em 16 de maio de 2022, após quase 3 anos de fuga, a polícia conseguiu prender Cupertino em São Paulo graças a uma denúncia anônima. Ele estava disfarçado com identidade falsa em um hotel no bairro de Interlagos, onde foi capturado pela Polícia Civil. Qual dessas histórias mais te emocionou? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te encontro lá.